Entrevista. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual eleito pelo Republicanos, Samuel Júnior. Ele que iniciou sua vida política em 2002 como secretário parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia, passando a ser assessor de comunicação na casa. Em 2015, assumiu uma vaga como suplente de deputado estadual, sendo efetivado, em 2018, ao vencer as eleições ainda pelo PDT. Esse ano se reelegeu ao cargo na Assembleia Legislativa da Bahia. Teve aí quase 100 mil votos, 98.914 votos. E ele é o nosso convidado de hoje. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada por sua disponibilidade. Juliana, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Super bem. Eu agradeço a você, agradeço ao Alexandre, a todos os nossos queridos ouvintes. E o bom é que o programa é bem sugestivo, fora do plenário. Exato. A gente que, nesse período, estamos de recesso parlamentar, mas a gente tem a oportunidade de, fora do plenário, estar conversando com as pessoas, tirando algumas dúvidas e também ouvindo as críticas, que ela é, inclusive, quem faz a gente melhorar cada dia as nossas atividades, em especial como parlamentar. Deputado, hoje recebi um texto da sua assessoria de comunicação falando que o senhor prefere que o Republicanos se mantenha na oposição ao governo Jerônimo, Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Me permita, Alexandre, porque eu estava aqui ouvindo um pouquinho seu bate-papo aí com a Juliana, e teria assim alguns pontos que eu gostaria de fazer um complemento e até um certo ponto discordar, mas assim, de forma muito respeitosa, não sei se é possível. Claro. Vocês estavam falando duas coisas assim que eu posso ser até que no decorrer do nosso bate-papo a gente volte a falar, mas é só para ficar mais claro um pouquinho na mente das pessoas que estão nos ouvindo, que foi em relação ao deputado Tum, que inclusive estava na posse hoje da deputada Valda, que tomou posse, em relação ao deputado Osni, ao deputado foram três, Osni, o Ângelo e também eu esqueci quem foi o outro deputado agora. E você falou que eles não se licenciaram para que não onerasse a Assembleia. Não é verdade, me permita falar isso. Eles não se licenciaram, isso apenas por birra política, Porque o deputado, ele não acumula os seus proventos. Ou ele vai receber do Estado, como secretário, ou ele vai receber da Assembleia na condição de parlamentar. Se você pegar a questão do Tum especial, eu não sou advogado dele, não temos nenhuma ligação política, inclusive ele pertence a um grupo político, eu pertenço a outro grupo político, mas ele se licenciou porque a Valda tem uma ligação com o Partido dos Trabalhadores. Uhum. Se você for pegar a eleição de 2018 e quem são os suplentes dos três deputados que iriam se licenciar, um é Reinaldo Braga, que foi um deputado, um dos que mais teve mandatos lá na nossa casa, inclusive até esse ano, em muito especial, ele ficou um pouco mais neutro na política, mas o seu filho, que hoje é prefeito na cidade de Xique-Xique, era um dos coordenadores da campanha de ACM Neto. Então ele é o primeiro suplente na ausência de um dos três deputados. O segundo é o Anilton, que eu confesso a vocês que eu não sei quem é, E o terceiro é a Cátia Bacelar, que é a irmã do deputado João Bacelar, e que também foi uma pessoa que fez campanha contra o partido, ao governo que aí está, que é o Jerônimo, uma pessoa inclusive muito ligada ao PL, desde a sua eleição passada foi o PL. Então a motivação foi muito mais política do que preocupado com a oneração de um lado ou de outro. Isso eu posso lhe falar com muita segurança, e apesar de não ter nenhum tipo de conversa com ele sobre esse assunto, mas não tem uma outra justificativa. É o Osni, a Jusmari e o Ângelo Almeida. Então, esses três que eu acabei de citar, era exatamente quem iria assumir, quem seria, na verdade, mesmo que seja por um mês, mas é o que está previsto na Constituição da Bahia, e eu, inclusive, estou aqui com um exemplar previsto no regimento interno da casa. Agora, deputado, deixa eu só lhe interromper rapidinho. Quando eu falei de onerar, é porque o deputado Tum, por exemplo, vai continuar recebendo nesse mês, pela Assembleia, mas a deputada suplente que vai entrar no lugar dele também vai receber os 28 dias de salário, Então, querendo ou não, é um gasto. Não, Alexandre, assim, eu não entro no mérito, até porque também até vocês leram um pouquinho meu currículo, eu entrei naquela casa em 2002 como servidor. Hoje estou deputado, cumprindo meu segundo mandato até o dia 31 de janeiro, e dia 1º tomo posse como meu terceiro mandato.
Então, assim, o que eu posso lhe garantir e afirmar, estou afirmando, é que a motivação não foi preocupada com a despesa, e sim com a questão política. Né? O que preceitua no regimento interno da Casa e também na própria Constituição é que o deputado ele pode se licenciar e, nesse caso, ele faz uma opção para receber o salário ou da onde o posto que ele está assumindo ou da sua origem, que nesse caso é a Assembleia Legislativa. Né? Certo ou errado é o que está na lei. Né? E é o que serve para mim, se caso também me licenciar, ou qualquer outra pessoa que esteja dentro do parlamento, ou que esteja dentro de uma, no caso vocês que trabalham pela CLT, é a norma do regime de trabalho que vocês têm. No nosso caso, o regimento interno nos assegura isso. Né? Eu não digo a vocês se está certo ou se está errado, está na lei. Agora, o outro lado é motivação política. Não é uma preocupação de dizer, não, rapaz, isso aqui é porque vai gerar uma despesa ou para o Estado ou para a Assembleia Legislativa. Né? Isso eu posso lhe garantir que a preocupação deles não foi essa. Né? Se está certo ou se está errado essa motivação deles, é o lado que quem milita na política escolhe, né? Você sempre escolhe um lado ou um outro, e quando você passa por esse processo de disputa, você pode passar por isso. Né? Eu, no primeiro mandato, por exemplo, eu fui quarto suplente na minha primeira eleição, mas depois, graças a Deus, assumi como deputado, concluí aquele mandato de 2 anos, fui para a reeleição, consegui, inclusive, dobrar minha votação, né, e agora ampliamos também, que eu saí da última eleição desse mandato que estou exercendo de 64 para 98 mil votos. Né? Então, isso eu agradeço às pessoas que confiaram na gente, que confiaram no nosso trabalho. Então, deixar bem claro sobre isso. Um outro fato que você, Alexandre, comentava, é em especial o caso da ministra que assumiu um cargo, e é muito interessante porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre defendi o governo Bolsonaro e tinha as minhas razões, o porquê eu fazia isso. E o que mais eles criticavam e mais eles falaram sobre o Bolsonaro é que o Bolsonaro era miliciano. Aí você agora pega uma ministra, né, uma deputada que foi eleita pelo voto, indiscutivelmente, mas você dá a oportunidade de ela ser ministra do turismo, né, uma pasta, inclusive aqui, a gente do estado da Bahia, depende muito, a gente sabe que tem várias cidades, eu posso citar exemplo da nossa capital, exemplo de Porto Seguro, que movimenta a sua principal receita através do turismo, que inclusive no site da Folha de São Paulo diz que ela, por várias vezes, chamava esse miliciano de liderança, né? E normalmente a gente que tem uma vida pública, e você foi até uma justificativa que você falou, que um dos ministros deram, que a gente na condição de político, a gente tira foto com várias pessoas, e é verdade. Às vezes a gente sai para fazer uma caminhada numa comunidade, chega lá, uma pessoa pede para tirar uma foto com a gente, jamais a gente será indelicado de não tirar uma foto com uma pessoa dessa, e às vezes não pede antecedente criminal, né, deputado? Isso, mas quando eu identifico alguém e o chamo como liderança, e se você ver vários sites aqui, vão mostrar fotos dela com essa pessoa. Então não era uma pessoa estranha que pediu para tirar uma foto com ela, né? Eu não posso provar, mas está em um dos sites também aqui de notícia, que esse miliciano, inclusive, já teve nomeação no gabinete do seu esposo, que é prefeito da cidade, né? Então não é uma pessoa estranha, né? Mas eu confesso a você que apenas faço essa crítica porque o nosso ex-governador, quando eu digo nosso, porque eu sou cidadão baiano, nasci no estado da Bahia, então eu sou daqui da Bahia, então é o nosso ex-governador e hoje ministro, que quem deseja que faça um excelente trabalho, porque todos nós vamos ganhar com isso, mas quando ele diz que isso não tem nada a ver, é de nos chamar muito a atenção, né? Eu acho que as pessoas que exercem cargo público, elas precisam tomar muito cuidado com aquelas pessoas que elas colocam do lado, em especial hoje, no caso de uma pessoa que está exercendo a missão de ministro, né? Me perdoe começar já fazendo esses dois contrapontos, mas foi exatamente porque eu estava aqui ouvindo a fala de vocês, a entrevista de vocês, e achei melhor iniciar dessa forma. Não, mas inclusive essa questão da ministra, acho que a gente concordou, né? Porque sim. A gente disse aqui que a pesquisa do currículo talvez tenha sido muito mal feita e que o governador, o ex-governador, né, hoje o ministro, passou um pano que não passava para Bolsonaro, inclusive, né? Exatamente. Quando o Bolsonaro aparecia lá nas fotos com as pessoas supostamente ligadas à milícia, era miliciano. Então agora a ministra, que é do governo que ele pertence, tem essa passada de pano.
Verdade. Mas concorde também com a parte dos deputados que não são licenciados da Assembleia. Concordo que foi por birra política. Motivação política não foi por questão financeira, não. Sim, mas Tum realmente queria um gasto ali. Concordo que foi birra política, mas a questão de Tum também mantenho que ele acaba criando um gasto. Só para a gente já passar o pano limpo nesse bate-papo inicial, é que ele pode optar para receber o salário do Estado, como secretário, nesse mês, e a deputada ou o deputado que assumir receberá da Assembleia. Mas, respondendo a sua pergunta, eu fui exatamente hoje numa outra entrevista e fui perguntado sobre a questão da aproximação do republicano com o governo do presidente Lula. E não é verdade. O que houve uma reunião, apesar de não estar deputado federal, e digo não estar porque ainda sou um jovem de 43 anos, né? Posso um dia, quem sabe, ser deputado federal, foi a decisão que o partido iria manter a independência, né? E coisa que eu discordo, porque essa questão de independência na política, eu sempre digo que é mais ou menos aquela pessoa que fica em cima do muro e de um lado tem duas pessoas brigando, né? Só que uma pessoa não está vendo o outro e é natural você muito mais acertar quem está em cima do muro do que quem está do outro lado do muro. Então, eu acho que a gente que está na política, a gente precisa tomar posição. Então, eu discordo da posição do partido, respeito, até porque na condição de não estar deputado federal, não votei para que isso decidisse, né? E em relação aqui ao estado da Bahia, eu sou membro do partido, faço parte da executiva estadual, e lógico que eu não posso falar do republicano, porque não sou o presidente é o Bispo Marinho, mas o meu posicionamento como parlamentar, inclusive do deputado que fui mais votado como deputado estadual, é que a gente mantenha a nossa linha de oposição. Inclusive, a gente vem trabalhando, vem conversando com os nossos colegas para que a oposição ela continue unida, para que a gente possa fazer o contraponto, que a gente possa fazer oposição ao governo Jerônimo e não à Bahia, né? Todos nós somos votados pelos baianos, todos nós desejamos dias melhores para a Bahia, todos nós queremos uma segurança melhor para o nosso estado, inclusive isso hoje é que mais a gente se preocupa com a nossa segurança, e a gente sabe o quanto está perigoso as grandes cidades, no nosso caso aqui, que moramos na cidade de Salvador. Então, assim, eu como membro do partido, o meu posicionamento é que a gente continue fazendo oposição, que a gente participe desse bloco de oposição, mas que, inclusive, faça uma oposição mais participativa, né, e vá mais para o confronto, que eu acho que quem tem a crescer com isso é a Bahia. Deputado, inclusive seu nome está cotadíssimo aí para também, né, a possibilidade de assumir a liderança da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. Alguns nomes chegaram a ser cotados e o do senhor está nessa lista também. Como é que está essa conversa, né? A gente sabe que, obviamente, é a partir da abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, que acontece em fevereiro, mas claro que há essa movimentação interna entre os partidos, entre vocês. Como é que está essa movimentação aí? Quem de fato deve assumir essa liderança? Juliana, primeiro eu agradeço aos meus colegas que têm citado meu nome, né? Vocês podem ter 100% de certeza que não foi uma iniciativa de Samuel Júnior, né? Foi, lógico, alguns amigos, alguns colegas que gostaria que eu estivesse exercendo essa missão como líder. Substituir o líder Sandro Regis não é fácil, né, pela sua habilidade que ele tem, mas eu agradeço a eles. Lógico que o que eu tenho dito aos meus colegas e ao outro colega, inclusive o Alan, que tem colocado também o seu nome para estar como líder, é que eu acho que muito mais importante de quem esteja exercendo a liderança é você ter uma oposição unida. É porque você também ser líder de um grupo desunido, ser líder de um grupo que cada um vai pensar de uma forma diferente, ou às vezes até aqueles deputados que estarão no bloco apenas para pertencer ao bloco de oposição, mas não farão oposição, você acaba sendo um líder de um grupo fragilizado, né? Então acho que o que a gente tem conversado é para a gente ter de fato essa oposição bem participativa e um bloco forte, né? É lógico que a gente tem conversado, meu nome está inteiro à disposição dos meus colegas, confesso a você que se assumir, daria o meu melhor para que a gente possa estar conduzindo a liderança de oposição, fazendo os embates necessários para a Bahia, mas também se qualquer um outro colega que for eleito como líder do bloco, eu vou também dar o meu total apoio para que a gente faça esse trabalho, né? Então, muito mais importante de ser o deputado Samuel Júnior é a gente estar unido para fazer a oposição. Nas urnas, nós saímos mais ou menos aí com 30 deputados que foram eleitos dos partidos da oposição, né? Eu confesso a vocês que não sei se vamos conseguir chegar
no dia 1º de fevereiro, que é exatamente no dia que terá a posse, e daria no dia 2 em diante iniciar aquelas formações de blocos e tal, se nós vamos conseguir chegar com os 30, né? Estamos trabalhando para isso, não é uma missão fácil, até porque no bloco de oposição, muito embora a única coisa que a gente tem para oferecer é fazer oposição ao Estado, né? E o Estado tem uma máquina gigantesca, uma hora dessa não tem como alguns parlamentares não serem assediados pelo próprio governo e fazendo esse processo de captação. Mais ou menos aí dos 30 deputados, eu acho que 14, entre 13 a 14, 15 deputados são deputados de primeiro mandato, né? Então é muito mais fácil, talvez, o governo fazer uma proposta a eles, fazer um assédio, fazer um carinho com eles, e a gente acabar perdendo alguns colegas, né? Mas espero que a gente consiga chegar aí com um número pelo menos de 1/3, para que a gente possa fazer uma frente significativa, e meu nome está à disposição dos meus colegas. Para quem chegou por aqui agora, a gente está conversando com o deputado estadual Samuel Júnior. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como está esse grupo de oposição, e aí eu não estou falando somente dos deputados estaduais, mas também deputados estaduais, federais, do próprio ex-prefeito ACM Neto. O senhor já teve algum contato com ele? Eu vi até que ele viajou, né, nesse final de ano, foi passar as festas de final de ano em Jerusalém, enfim. Como é que tá essa oposição? Já se reorganizou depois do baque da eleição? Não. Eu estive junto com o ex-prefeito de Salvador, ACM, torci pela sua eleição, fiz campanha em todo o estado da Bahia, inclusive eu sou o único deputado estadual que fui eleito, fui votado nos 417 municípios do nosso estado, mas infelizmente não ganhou a eleição. Eu confesso a vocês que esperava assim uma atitude, até pela habilidade, pela pessoa que Neto é, inclusive uma pessoa muito nova, da minha idade, 43 anos, então a gente tem uma vida todinha pela frente, que ele, logo após a eleição, até porque eu acho que qualquer líder que pensa no futuro, independente do resultado daquele momento, ele precisa estar próximo das pessoas, dos seus liderados, até para que faça uma condução, né? Então, eu acho que a pessoa mais correta para estar fazendo essa arrumação, para estar conversando, seria o ex-prefeito ACM Neto, desse processo de oposição. Mas, infelizmente, não está, né? Eu não recebi nenhuma ligação do ACM, não conheço algum outro colega nosso ali que a gente tem conversado sobre isso, né? Então acho que isso não soa de forma positiva. Mas eu sempre digo que quando a gente vai fazer uma crítica ou emitir a nossa opinião, eu sempre gosto também de me colocar no lado das pessoas, né? Porque às vezes eu posso ter uma linha de entendimento e a pessoa que está do outro lado pode ter um entendimento diferente do meu. Então eu respeito sempre essas opiniões, mas eu estou expondo o que o deputado Samuel Júnior, no lugar do ACM Neto, teria feito. E eu falo isso porque na minha primeira eleição não foi o resultado que eu trabalhei, não foi o resultado que eu desejei, mas no mesmo dia, no domingo à noite, depois que saiu o resultado, eu estava com as pessoas que estavam próximo da mim e pude dar um abraço, dar uma palavra, na segunda-feira fazer contato com várias pessoas que nos ajudaram e, graças a Deus, 2 anos depois, como eu falei, assumi, na minha próxima eleição eu dobrei minha votação, eu saí de 33 para 64 mil votos, né? Então, mas eu não sei o que está passando no seu coração, ou que também eu não ouvi ele falar se será candidato ou não em 2026. Então, eu acho que isso acabou fragilizando um pouco a oposição. Por um outro lado, você tinha uns deputados que saíram de oposição, quando eu falo oposição do governo que está, em especial os deputados federais, que tinha uma ligação com o presidente Bolsonaro e torceram para que o presidente Bolsonaro ganhasse a eleição. O fato também de Bolsonaro não ter ganhado a eleição, então, de qualquer forma, quebrou as pernas desses deputados, né? Tanto deputados federais como também deputados estaduais, né? Porque a gente tem aqui a exemplo do deputado Diego, do deputado Leandro, que eu posso dizer assim que foram deputados que foram na onda, de fato, na onda bolsonarista, né? Tem outros deputados, exemplo de mim, que sempre defendiam o governo Bolsonaro, mas representam um segmento evangélico, muito embora a Igreja Assembleia de Deus, a igreja com quem eu nasci, me criei, e o homem que sou hoje, eu agradeço a minha igreja, mas esses dois em especial. Então, o fato do presidente não ter ganho a eleição, você também acaba fragilizando. Então, assim, aí acaba esses parlamentares, e talvez foi até o que fez com que o republicano tomasse essa posição de independência. O União Brasil hoje, apesar de não ter dado certo a ida do Elmar e nem do Paulo Ases para assumir o ministério,
mas não deixa de, em algum momento, neutralizar o posicionamento do União Brasil aqui no nosso estado da Bahia. A gente já ouviu uma sinalização, inclusive isso capitaneado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com o PSDB, né? Então não sei também como ficará o posicionamento do PSDB aqui na Bahia. Então, assim, a gente vê essas situações que o fato de nós não termos ganho a eleição aqui no estado e também ter perdido a nível nacional é um rolo compressor que acaba indo para cima e a gente acaba não tendo o que oferecer e perdendo alguns companheiros. Agora, deputado, falando do ponto de vista de liderança, né, de enxergar um líder, uma pessoa que pode reagregar essa oposição, reanimar principalmente, né? No ano que vem já tem eleição municipal. A Semineto se enfraqueceu nesse sentido? Claro. Eu acho que a ACM, ele reunia todas as condições para ganhar a eleição, né? Você fazer uma avaliação pós-eleição aonde errou é coisa fácil, né? Claro. Agora, lógico, eu faço a minha crítica. Eu tenho alguns pontos que eu acho que onde Neto errou que poderia ter melhorado. Não sei se melhoraria ao ponto de ganhar a eleição, mas eu faço uma avaliação pós, né? Mas hoje, depois que o Jerônimo foi eleito governador, né? De qualquer forma, uma pessoa que não era do contexto político, né? Uma pessoa que era secretário de Educação, e a gente está aí para todo mundo ver. A Bahia, um dos piores índices de educação do Brasil, e o secretário da pasta se tornou governador do estado, né? Então isso mostrou a força do PT, mostrou a força do presidente Lula, mostrou a força do ex-governador Rui Costa, mostrou a sua força, né? Então, assim, o que a gente vai discutir para as próximas eleições, né? Então, eu acho que hoje a gente, para ter uma sobrevida, vai depender muito mais de que eles façam uma administração ruim, coisa que eu confesso a você que não desejo. Eu até faço um exemplo, Alexandre, é como quem eu estivesse dentro de um avião e, por N razões, eu não gostasse do piloto. Mas o fato de eu estar dentro do avião, eu não posso desejar que esse piloto conduza a aeronave de forma errada, porque se cair e se arrebentar, se arrebenta todo mundo, né? Então nós estamos dentro desse avião chamado Bahia, de uma população de mais de 15 milhões de pessoas. Então, independente de ter votado ou não no governo, coisa que não votei, inclusive estive na posse do governador Jerônimo, representando a oposição, fiz questão de dizer a ele que estava ali representando a oposição, mas que a oposição está à disposição para que a gente converse, e aquilo que a gente possa fazer pela Bahia, nós vamos fazer. Mas hoje, no início de governo, e depois disso que eu te falei, de Jerônimo estar hoje o governador nas condições que esteve. Neto teve todas as condições, até pela sua avaliação da sua boa gestão em Salvador, né? E aí já vai vir um intervalo maior da sua gestão como prefeito em Salvador. E, infelizmente, as pessoas tendem muito a esquecer das boas coisas que as pessoas fizeram, né? Então, já vão se passar 6, 8 anos que Neto passou como prefeito da cidade de Salvador. E agora tem um outro discurso, a não ser que Jerônimo faça um péssimo governo, coisa que, olhando de forma humana, você não consegue enxergar isso, né? Até porque ele veio trabalhando durante esses últimos anos com o governador Rui Costa, discordando da pessoa e do partido, mas a gente sabe que o governador Rui Costa fez um governo que a gente pode considerar que foi um bom governo. Tem algumas pautas que discordo e vou continuar discordando, mas que fez um bom governo. E agora eles tendo ainda o presidente da República, o Rui, como ministro da Casa Civil, né? O trânsito que eles têm hoje em Brasília, é muito difícil o Jerônimo fazer um péssimo governo. Muito bem, estamos conversando com o deputado estadual Samuel Júnior, ele que é do Republicanos. Deputado, o senhor fez um cenário aí, né, do que pode acontecer em 2024, 2026. E acredito que esses próximos 2 anos, principalmente, né, à frente aí da Prefeitura de Salvador, Bruno Reis tem esse desafio, né, com todas essas situações que o senhor está colocando. Bruno Reis deve fazer uma reforma administrativa aí, né, a partir, principalmente depois do Carnaval, e alguns deputados já estão sendo mencionados aí, especulados, para assumir alguma secretaria, alguns deputados do Republicanos, né, para assumir alguma secretaria, na tentativa também de subir o Marcelo Nilo, que passou, né, saiu do grupo de
de governo e foi para o grupo de oposição. Esses nomes seriam o do deputado Alex Santana e a Rogéria Santana. Rogéria Santos, né? Como é que está essa movimentação? Esses são os nomes que realmente podem assumir? Quais são as pastas e qual o espaço, né, que o Republicanos tenta ter aí nesse espaço maior dentro do governo de Bruno Reis? Primeiro, eu vou lhe antecipar essa informação e as pessoas que estão nos ouvindo, porque não existe segredo de mais de dois. Na política, quando você conversa com duas pessoas, já não é mais segredo, já é um comício, né? Porque dali vai se rendendo. Hoje, quem precisa resolver o problema do deputado Marcelo Nilo, a pessoa que eu tenho um total carinho, um total respeito, inclusive, na época, quando eu trabalhei com o deputado Eliel Santana, quando Eliel terminou de estar deputado, eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, né, porque eu trabalhava como assessor parlamentar, então fui trabalhar na Assembleia. Foi exatamente no primeiro ano que Marcelo Nilo ganhou como presidente, salvo engano, ali em 2002, no governo Wagner. Então, é uma pessoa que eu tenho um total carinho, né? Mas Marcelo Nilo, ele saiu de um grupo que pertencia, um grupo que tinha, inclusive, vários mandatos, foi presidente com a bênção desse grupo, tinha secretaria, era o único deputado que ele tinha uma secretaria dele, e ele abriu mão disso para ir apostar no grupo. A vida nossa é feita de aposta e na política a gente acaba apostando até um pouco mais, né? E ele apostava que poderia ser o candidato a senador, depois apostava que queria ser o vice, né? Se você me perguntar as razões quem disse a ele que ele seria e quais as razões que ele apostou nisso, eu não sei lhe dizer, porque nunca ouvi nem dele, nem ouvi do ACM Neto, né? Então, assim, quem precisa fazer essa arrumação agora são eles, não o republicano, né? Então, assim, o que eu posso já antecipar antecipar as pessoas que estão nos ouvindo, porque já tivemos conversa inicial, não com o prefeito Bruno Reis, mas com a direção do partido, é que o partido tem hoje é uma construção que o partido vem fazendo com o grupo que está, no especial com o Bruno, já de eleições anteriores e muito embora da eleição de 2020, né? Então, assim, o que o partido hoje quer para resolver o problema do deputado Marcelo Nilo, quando eu digo o problema de deputado Marcelo Nilo, por ele estar na condição de primeiro suplente e ter ido para um sacrifício, é o que o Bruno nos consiga uma nova secretaria, para que dessa nova secretaria, sim, aí o deputado Alex ou a deputada Rogéria possa se licenciar para assumir essa secretaria para que o deputado Marcelo Nilo assuma. Até porque ele vem manifestando o desejo não de estar como secretário aqui em Salvador, e sim voltar a estar deputado federal, né? Mas isso é um pepino ou um abacaxi, que eu acho que é até um pouco mais difícil de se descascar, para que o prefeito Bruno Reis faça isso. O partido republicano não vê possibilidade alguma de pegar um dos seus quadros que está como secretário para abrir para o deputado Alex ou para a deputada Rogéria, para que Marcelo Nilo possa assumir. Como o Bruno vai resolver isso, eu confesso a vocês que não sei. Deputado Samuel, o senhor conseguiu da primeira vez dobrar sua votação, hoje chegou aí perto dos 100 mil votos. Queria que o senhor falasse para os seus eleitores e para todo mundo que nos ouve, quais serão suas prioridades aí ao longo dos 4 anos na Assembleia. Alexandre, se você tivesse me ajudado, eu tinha batido 100, né? Mas o senhor não sabe que eu votei? Olha o que eu falei, se você tivesse me ajudado, não votado, né? Mas, brincadeira, na minha primeira eleição eu tive 33 mil votos, na segunda nós tivemos 64, e nessa agora 98.914, né? Quem me acompanha, muito embora em especial pelas redes sociais, até porque é ali que a gente acaba conseguindo, pelo menos tentar fazer uma prestação de conta, sabe que eu sou um homem de muito trabalho. Inclusive não é à toa que eu fui votado nos 417 municípios do nosso estado. Nessa legislatura que nós estamos ainda, eu fui votado em 414, nessa agora em 100%, né? Então 3 municípios que eu não tive voto, acabei tendo, né? Então isso, eu sei que isso é fruto do trabalho nosso, da nossa dedicação. A nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, que é liderada pelo pastor Valdomiro, está estabelecida nos 417 municípios do nosso estado. Eu viajo muito por todo esse estado,
representando a nossa igreja, representando o segmento evangélico. E o que eu posso garantir, Alexandre, a você, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que eu vou continuar trabalhando e trabalhando muito, para que a gente possa ter uma Bahia cada dia melhor. A Bahia, eu conheço alguns estados, ou quase todos os estados da nossa federação, mas eu sempre digo que a Bahia ela tem uma beleza natural. A gente tem um povo muito bonito, a gente tem um povo hospitaleiro, mas não adianta eu ter tudo isso se eu não tiver um estado estruturado para que a gente possa cada dia melhorar a vida dos baianos, né? Então vou continuar cobrando, e é por isso que eu tenho dito que eu preciso de uma oposição forte para que a gente possa fazer o contraponto, para que a gente possa estar cobrando do governador Jerônimo e de toda a sua equipe, melhoria na educação, melhoria na infraestrutura, melhoria na segurança pública. Inclusive aqui faço total votos, apesar de não conhecer o novo secretário de Segurança Pública, mas era inadmissível você ver um secretário de Segurança Pública estar falando sobre que a gente precisa discutir sobre a questão de estar liberando o uso do uso da maconha. Quer dizer, eu não sou contra a quem faz o seu uso, eu respeito, cara, as pessoas, você nunca vai ver eu fazer discursos raivosos sobre isso, mas eu tenho um centro de recuperação ali na cidade de Feira de Santana, e todas as pessoas que estão ali se recuperando, elas iniciaram exatamente utilizando a maconha e não conseguiu controlar o seu vício, foi para a cocaína, foi para o crack, e como destrói uma família, né? Então, cada um usa o que quer, cada um faz da sua vida o que quer, cada um tem sua opção sexual o que quer, eu respeito todas as pessoas, respeito todas as crenças, mas é inadmissível um secretário de Segurança Pública vir a público defender que isso é algo natural, né? Então, eu acho que acaba potencializando a violência. A gente sabe que hoje, na cidade de Salvador, vários bairros nossos são literalmente dominados pelo tráfico de drogas. Então, assim, as pessoas hoje já têm medo de sair à rua, em especial a rua. Antigamente a gente tinha medo de sair à rua à noite. Hoje os meninos estão trabalhando, porque eles dizem que são trabalhadores, estão trabalhando à luz do dia. A gente vê casos absurdos, né? Então eu acho que a gente precisa dar um basta disso. Então faço total votos para que o secretário de Segurança faça isso. E quando a gente tem uma oposição enfraquecida, você não tem a quem cobrar, porque os deputados de governo eles não cobram isso, né? Para eles tudo tá bom, do jeito que o governo manda os projetos lá para a Assembleia Legislativa, eles aprovam, sem fazer um contraponto, sem buscar a informação direitinho, sem apertar, né? Não sei se não sei as razões exatamente o porquê fazem isso. Então, é isso que eu acho que a gente precisa ter essa oposição. Então, o que eu posso garantir a vocês, posso garantir às pessoas que estão nos ouvindo, é que eu vou fazer o meu papel a qual fui eleito. E tenho recebido o reconhecimento das pessoas que acompanham o meu trabalho, e a prova é disso que eu saio agora de 64 mil votos para 98 mil votos, 914. Então, isso é um sinal de que as pessoas reconheceram o nosso trabalho, as pessoas do segmento evangélico reconheceram e vem reconhecendo que a gente pode estar na Assembleia Legislativa representando, sendo uma voz daquilo que nós acreditamos, das bandeiras a qual nós defendemos, respeitando, volto a dizer, todas as pessoas, porque o próprio Cristo, ele diz, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, eu amar as pessoas porque fazem coisas que eu penso diferente, mas se eu começo agora a fazer qualquer tipo de julgamento, eu estou deixando de amar, né? Eu preciso respeitar e vocês precisam respeitar a mim, eu respeitar a vocês, independente se a gente pensa diferente. E é por isso, graças a Deus, que talvez meu nome tenha surgido como uma possibilidade de estar liderança, líder do bloco, exatamente porque eu converso com todos os meus colegas, inclusive colegas de governo, colegas de oposição, respeito posicionamentos, né? Mas o que eu preciso é que vocês, quando eu digo vocês, todos nós respeitemos os outros, que a gente ame um aos outros, porque é o mandamento que Jesus sempre nos dá, né? Que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E eu só consigo lhe amar se eu me colocar no seu lugar. É por isso que eu sempre digo, quando eu vou fazer uma crítica, eu faço a crítica do que penso, mas sempre me coloco no lugar da pessoa, se eu estivesse naquela posição ou naquele lugar, de que forma eu agiria, de que forma eu tomaria a minha decisão. Bem, deputado, muito obrigada por sua entrevista, por sua disponibilidade, por suas declarações. Nossa casa aqui está sempre aberta para o senhor, nossos microfones também. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a vocês e dizer que eu sou apenas servo, estou à inteira disposição. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tá aí, deputado estadual Samuel Júnior, do Republicanos. 7 horas e 58 minutos, chegamos ao final. Amanhã é sexta-feira. Eita.